Olá! A educação de qualidade é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do país. Nas escolas, além de uma boa estrutura física e material de aprendizado de qualidade, é necessário professores competentes e comprometidos com a educação dos alunos. Mas para que isso aconteça, o investimento do governo na educação é essencial. Um projeto de pesquisa desenvolvido pelo mestrado em educação da UPF busca objetivar e mapear o financiamento da educação no estado do Rio Grande do Sul. Para falar sobre esse projeto, está aqui no estúdio a coordenadora Rosimar Esquinsani, acompanhada do professor Rafael Pavan. Mas antes, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. A educação é um direito fundamental de todo brasileiro. O desenvolvimento social de uma cidade se reflete diretamente na qualidade da educação oferecida aos alunos da rede pública. Como está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações. Oportunidades de emprego, melhora no desenvolvimento municipal e fortalecimento da cidadania são alguns dos muitos pontos positivos da educação de qualidade nas escolas. Em Passo Fundo, cerca de 35% da verba do município é destinada à educação. Só na educação infantil, são cerca de 3.542 alunos matriculados. O desafio maior ainda é o financiamento para a educação infantil, uma vez que é uma modalidade de educação que ainda tem um custo muito elevado, em se tratando do profissional que atua naquele espaço, o número de crianças atendidas e a infraestrutura necessária para que acolha a criança com qualidade. Então, financiar a educação infantil num país que tem uma pouca trajetória ainda é um grande desafio. A formação do professor é talvez o fator crucial desse processo, né? Investir no professor, na sua formação, no seu espaço, no seu espaço de convívio, da sua área de atuação, é o que gera a qualidade da educação. Um projeto de pesquisa da UPF está mapeando o financiamento da educação no estado. Mais sobre essa pesquisa você confere agora no estúdio. O tema educação sempre mexe bastante com a gente, né? Que é docente, que trabalha com educação, mas também sabe o peso que a educação tem na Constituição do país. Rose, de onde vem a ideia desse projeto? Então, oi Bibiana, nós estamos já há algum tempo trabalhando com projetos financiados pelo CNPq e temos percebido que alguns temas são emergentes na pauta da política educacional. Um desses temas é o financiamento. Por quê? Nós temos hoje no Brasil uma pesquisa maciça no financiamento voltada para a política. Então as discussões elas giram em torno de da onde tirar dinheiro, como esse dinheiro chega, e pouca coisa tem se produzido, poucos assuntos, poucos projetos têm se produzido sobre como esse financiamento se dá na prática, a questão da gestão mesmo. E nós temos entendido que para nós podermos discutir o financiamento do ponto de vista da política, aonde vamos investir, de que forma, primeiro é preciso que todos tenhamos uma compreensão bastante apurada de como esse financiamento ocorre no seu processo de gestão. Da onde vem o dinheiro, como ele é aplicado, o que a lei nos permite. É um pouco a parceria entre a questão política, a questão teórica e a questão técnica. Nós precisamos passar o limite da questão teórica e chegarmos na questão técnica mesmo, a questão prática. Nós ouvimos na reportagem, professor Rafael, essa fala de que, por exemplo, aqui no município, claro que o projeto é em âmbito estadual, mas nós traz o município para aproximar um pouco da nossa realidade, se trata de um investimento de 35% do orçamento do município, né? Do que pode ser utilizado para investimento. 35% parece ser um valor bom para a educação. Isso se repete a nível estadual ou esse valor não é suficiente, teria que ser uma porcentagem ainda maior? Como é que o senhor avalia essa questão? Ok, muito boa tarde, Bibiana. Esse realmente, quando nós falamos assim do bolo que forma o financiamento da educação, nós temos que partir da Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 212, ele menciona o seguinte, que a União aplicará não menos do que 18% e os estados, Distrito Federal e municípios aplicarão não menos do que 25% da receita resultante de impostos.
frisa-se, dos impostos, né? Compreendida também as transferências constitucionais. Ou seja, não é de tudo. Exatamente. Quando nós mencionamos assim, ó, depois eu já vou mencionar, o município de Passo Fundo é um caso à parte, porque a Constituição prevê, no mínimo, 25%. Ele está 10%. Exatamente. O município de Passo Fundo foi inovador, foi além e mencionou, no mínimo, 35% das suas receitas resultando dos impostos, também provenientes das transferências constitucionais, seriam destinados à manutenção e desenvolvimento da educação. E tu percebe, por exemplo, que os estados têm como regra respeitar essa lei e fazer esse investimento de 25%, ou o que a gente vê praticado, não sei se tu pode falar de outros estados ou só do Rio Grande do Sul, é menor que isso? Bibiana, por ser um princípio constitucional, o que nós temos visto, os estados, os municípios, realmente eles têm aplicado este mínimo de 25% dos impostos na manutenção e desenvolvimento da educação. Mas o que é inovador é o nosso município aplicar um pouco mais, né? Mas esse valor não é suficiente? Olha, digamos que esse valor... Ou é mal gerido? Quem sabe seria mal gerido ou quem sabe estaríamos dentro deste percentual despesas que não seriam consideradas despesa para manutenção e desenvolvimento da educação. Então, muito embora hoje pelo portal da transparência, muito embora os dados contábeis estão projetados, nível estadual, federal, municipal, nós, munícipes, nós devemos adentrar e tentar verificar o que realmente é educação e o que não é educação, que muito embora pode estar ali dentro compondo algumas despesas que não são consideradas, mas estão ali alocadas simplesmente para atingir um percentual. Como por exemplo? Bom, por exemplo, a própria Lei de Diretrizes e Base da Educação, ela elenca no seu artigo 71 as despesas que não são consideradas como educação. Por exemplo, programas de alimentação não poderá estar ali dentro, programas de assistência médica, odontológica, farmacêutica. Mesmo que aconteça através da escola, não pode estar contando, por exemplo, o lanche, né? O famoso lanche do intervalo. Isso não poderia estar contabilizado nessa rúbrica. Não, o artigo 71 da Lei de Diretrizes, ele veda. Não pode ser considerado dentro dessa rúbrica. Então, muito embora, quem sabe, alguns municípios, eles acabam colocando esta despesa, alocando essa despesa, muito embora para divulgar, no mínimo, o índice. Rose, qual é o impacto, antes da gente explicar como é que é esse processo de financiamento, qual é o impacto dessa má gestão dentro da escola? O impacto, do modo geral, a gente já conhece, né? Uhum. Mas, assim, de forma mais minuciosa dentro da sala de aula, dentro do processo do ensinar. Certo. É importante dizer, fazer uma ressalva. Olha só, nós temos no Rio Grande do Sul 497 municípios. De vários tamanhos, desde aquele município que tem pouco mais de 1.000 habitantes, até municípios de grande porte, considerados de grande porte, como, por exemplo, Passo Fundo. Então, o que acaba acontecendo? Apesar de nós termos um orçamento muito grande para a educação, nós e outros municípios também, o que acontece? Por exemplo, a educação infantil, como foi citada na reportagem, dar conta de 100% do atendimento à escolarização na educação infantil num município de 1.000 habitantes, você resolve isso com uma escola. Uma escola está resolvido. No município como Passo Fundo, eu preciso de dezenas de escolas, de centenas de profissionais e de um aporte orçamentário muito maior. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes nem é má gestão ou falta de vontade do gestor, do político, enfim, que responde por aquela administração quadrienal. Muitas vezes é a falta de condição de articular isso de uma forma que contemple todas as demandas. Veja, o município do nosso porte, por exemplo, tem uma rede municipal que é muito grande. Então, só a nossa rede municipal, só no ensino fundamental, são 1.000 professores. Para complementar essa fala entre vocês dois, eu fico pensando também que pode ser um mito e a gente vai aqui tentar desmistificar para o nosso público, mas será que por exemplo, essa coisa de alocar recursos que não são da educação, dentro da rúbrica da educação, também não acontece porque a gente está delegando para a escola funções que não são da escola? Possivelmente. Se espera da escola questões que não são da escola.
A educação infantil é um exemplo disso, né? Nós podemos dizer o que os pais esperam da educação infantil. Muitas vezes que aquele profissional que está lá, que é competente, que é bem formado, que é concursado, muitas vezes que ele seja o guardador, digamos assim, o cuidador do seu filho. E não o professor. E não o professor. Então, nós temos uma experiência na educação infantil, o Brasil como um todo, que é muito recente. Ela é dos anos 2000, então tem pouco mais de 15 anos este olhar da política de educação infantil como educação e não como cuidado. Então, vai um tempo até que as coisas se acomodem, digamos assim, e a gente possa enxergar a educação infantil como já enxerga o ensino fundamental, como uma escola, como um processo de escolarização. Mas seguramente passa por isso sim. Porque eu fico pensando, né, às vezes muita gente escuta falar, muita criança vai para a escola porque lá tem o que comer. Muito pai espera que a escola faça o tratamento dentário do seu filho, muita escola. E aí os outros serviços que deveriam dar conta disso acabam se chocando com o processo de ensino-aprendizado que seria dado dentro da escola. E uma outra questão que eu queria perguntar para o professor, para a gente encerrar esse bloco, depois voltamos falando do processo de financiamento em si, é quem faz a gestão desses recursos? São os professores ou existe um gestor técnico que pode olhar tecnicamente e talvez distribuir melhor ou porque conhece o processo melhor? Isso também não é uma coisa que atrapalha? Quem gere todo este bolo de financiamento é, por exemplo, o prefeito, mas delega para o secretário da educação, que muitas vezes tem o poder de gestão, né? Que muito embora nós comentávamos que o que vem da financiamento da educação são dos impostos, mas também o principal fonte de recursos provém de um fundo chamado Fundeb. É um Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais. Este fundo ele veio substituir o Fundef, que é o antigo, hoje Fundeb. Que muito embora este fundo que complementa as receitas dos impostos, digamos, seria da administração do gestor, seria o gestor voltado mais para o secretário e seus Quer dizer, isso é mais um problema macro do que um problema micro de como cada escola, o que cada escola em si faz com o que recebe, mas como isso chega até a escola. Está nesse meio do caminho o problema maior. A escola ela tem, na verdade, pouco poder de interferência sobre esta verba, digamos assim. Ainda que existam em vários municípios programas de dinheiro direto à escola, mas a escola não tem o grande bolo, o grande montante de verbas, não está sob gestão da escola, está sob gestão da Secretaria de Educação, da Secretaria de Finanças, enfim, da Prefeitura como um todo. Que é uma coisa que os pais e a comunidade às vezes não sabem, né? Que esse dinheiro não chega até a escola só recebe o que é encaminhado a partir disso. A maior parte a escola não tem, por exemplo, dinheiro suficiente, vamos imaginar, para fazer uma reforma. Uma grande reforma, uma grande ampliação. Isto é deliberado pela administração municipal. Certo. Ou estadual. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já, que esse assunto ainda dá muito pano para manga. Até lá. Um projeto de pesquisa do mestrado em Educação da UPF vem avaliando o financiamento da educação infantil no Estado. Continua conosco a coordenadora desse projeto, a professora Rosimar Esquinsani, acompanhada do professor Rafael Pavan. Professor Rafael, o senhor estava comentando no intervalo que existem outras fontes de recursos que não só os impostos. Que outras fontes são essas? Isso. Convém mencionar que o principal fonte de financiamento da educação é a lei do Fundeb, a 11.494. É um Fundo Nacional de Desenvolvimento e de Manutenção da Educação e de Valorização dos Profissionais. Ele é um fundo de natureza contábil que vai estar presente em cada estado e no Distrito Federal. Então, nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal, isso equivale a 27 fundos, ou seja, são 27 contas. Como é que compõe esse fundo? Esse fundo são provenientes de impostos pertencentes dos estados e também dos municípios. Por exemplo, dos estados, nós temos o ICMS, o ITCD, o IPVA, entra dentro deste fundo o ITR, Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, a Lei Candir, ou seja, 20% destes impostos
dos estados e municípios fazem parte deste fundo, ou seja, 20% desses impostos vão ser canalizados para esses fundos. Que este fundo é o principal hoje, fonte de recursos para o financiamento da educação básica. Como é que ele é feito? Então ele está presente em cada estado e no Distrito Federal e ele vai ser distribuído no âmbito do governo estadual e seus respectivos municípios de acordo com o total de alunos matriculados nas redes públicas municipais. Na verdade, seria um percentual por aluno. Isso, mas esse percentual por aluno, esse número de matrículas, é feito uma relação entre alunos matriculados e um fator de ponderação. Esse fator de ponderação, ele serve para determinar quanto que vale cada matrícula. Por exemplo, nós temos na educação... Ou seja, quanto cada aluno custaria para continuar estudando? Isso, digamos assim, quanto que valeria cada matrícula. E esta matrícula existe, para ser determinado um determinado percentual, existe 19 fatores. 19 fatores. Se esta educação está sendo na área urbana, se ela está sendo na área rural, se é tempo integral, se é tempo parcial. Então, compõe 19 fatores que têm o valor equivalente a uma matrícula. Então, uma matrícula multiplicado por esse fator é que vai se saber quanto que deste fundo ficará para o Estado e quanto irá para os seus respectivos municípios. Só para o nosso telespectador em casa nos acompanhar, nós estamos falando aqui daquele fundo que vem do governo estadual e que fica na mão da Prefeitura Municipal para ser gerido e distribuído pelas escolas. Nós estamos falando aqui das escolas estaduais, isso? Isso, exatamente. Isso, esse processo é o processo que passa pelo município. A escola estadual, ela responde direto ao governo do Estado. Exatamente. As escolas estaduais respondem diretamente. Então, esse é o valor que vem para o município distribuir entre as suas escolas. Vem para o município e parte também fica para o Estado, porque, na verdade, este Fundeb é de âmbito de Estado e no Distrito Federal, mas também é a fonte de receita para o Estado também. O Estado também participa deste fundo, fica para o Estado e para os seus respectivos municípios. Rose, nós temos aqui em Passo Fundo, as escolas municipais, elas vão até o ensino fundamental, até o fim do ensino fundamental, elas não contemplam o ensino médio. Isso é uma regra, os municípios em geral não contemplam o ensino médio, por quê? Tem um dispositivo constitucional. O município é responsável pela educação infantil, prioritariamente, e pelo ensino fundamental. Cabendo ao Estado, as redes estaduais cuidarem do ensino médio, prioritariamente, e do ensino fundamental também. Então, nesse sentido, não existe necessariamente uma proibição. Uma proibição, mas, entretanto, o município só pode investir acima do ensino fundamental, no ensino médio, por exemplo, se 100% das crianças estiverem na escola. Então, por isso, raríssimos são os municípios que conseguem investir para além da educação infantil e do ensino fundamental. Então, todo esse valor, que são esses 25% dessas fontes múltiplas de financiamento, são investidas basicamente no ensino da educação infantil e no ensino fundamental. Isso. Como é que funciona esse processo de financiamento? Convém mencionarmos, então, Bibiana, exatamente. Então, nós temos parte que o município recebe, que faz parte deste fundo, que é do Fundeb, né? E também da conta dos recursos livres, que é dos 25% dos impostos, que nós comentávamos, seja IPTU, que pertence a um imposto municipal, ao ITBI, o ISS e também o imposto de renda retido na fonte dos funcionários. Então desses impostos arrecadados, no mínimo 25% e mais o valor proveniente do Fundeb. Bom, a própria Lei de Diretrizes e Bases, ela estabelece exatamente onde esses recursos devem ser investidos, que são recursos compreendidos de manutenção e desenvolvimento da educação. Por exemplo, o artigo 70 da Lei de Diretrizes, ele menciona, desses valores poderá ser pago como remuneração, como investimento na educação. Remuneração e formação dos profissionais, aquisição, construção e reforma de estabelecimentos voltados para a educação, aquisição de material didático escolar. Então, veja, que são a própria lei, ela estabelece o que são considerados recursos destinados para manutenção e desenvolvimento da educação. E parte desse fundo, só para que os telespectadores compreendam, parte deste fundo, do Fundeb, que é a principal fonte de recursos, 60% do fundo deve ser destinados exclusivamente para pagar a remuneração dos profissionais da educação. Isso que eu ia perguntar, o quanto fica por conta dos professores. E esses percentuais, esse percentual, ele é respeitado?
Sim, é respeitado porque realmente se o município não respeitar e se, digamos, dos 60% do fundo destinar para pagamento de remuneração, já nos próximos haverá um corte, né? Então, se ele não atinge o percentual, ele perde dinheiro, ele recebe menos. Na verdade, nos próximos exercícios, ele vai ter que necessariamente readequar, porque é um princípio legal de que 60% desses recursos deverão ser canalizados para pagar remuneração dos profissionais do magistério. Desse cenário, o que é que a pesquisa já conseguiu apurar, Rose? Então, nós temos um mapeamento inicial dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo um desenho de quantos desses municípios, a tua primeira pergunta, quantos deles realmente conseguem cumprir os 25%, porque quando os números são desdobrados, e nesse sentido o Tribunal de Contas ele é um grande parceiro, ainda que não seja um parceiro formal, mas como ele é uma instituição pública, aberta, com os dados que todos podem consultar, nós temos então uma relação de pesquisa aí nesse site, e nós temos, perdi o que eu estava falando. Nós estávamos falando justamente dos resultados que a pesquisa já conseguiu mapear. Então, são esses municípios. Sim. Né, esses 4, e se eles estão atendendo à legislação e se eles estão recebendo o valor que eles deveriam receber. E se eles estão recebendo o valor que eles deveriam receber. Eu acho que mais importante do que essa relação mais numérica, digamos assim, também tem aquela relação do município, o tamanho do município em relação àquilo que o município pode investir. Por exemplo, eu tenho um município lá muito pequeno que recebe um determinado valor nessa repartição do Fundeb, mas que na hora de investir ele tem um investimento que pode ser aquém do que ele poderia projetar. Então esse tipo de relação, e uma outra relação também é a relação com o IDEB. Porque eu tenho, por exemplo, posso ter um município que investe... O IDEB é aquele índice, né, que mede a qualidade de ensino no município. Isso. Eu posso ter um município, por exemplo, com o IDEB muito positivo e que tenha um investimento no limite, os 25%, e eu posso ter um município que tenha um IDEB aquém do esperado e que tenha um investimento maior. Então, por exemplo, qual é a relação que eu tenho do Como investimento, é que eu entendo essa exatamente, do investimento e da qualidade. E é até interessante quando se fala de investimento, nós devemos olhar do muro para dentro da escola. Por exemplo, se a administração pública municipal resolver construir uma quadra poliesportiva, esta quadra não é educação, porque está do muro para fora, ou seja, ela deve ser considerada desporto e não deve ser utilizados os recursos da MDE para este fim. Um outro exemplo também que eu acho que fica claro no meu ponto de vista é quando a administração pública municipal ela resolve fazer uma biblioteca pública com a justificativa de que os alunos da educação básica poderão se utilizar, usufruir. Não podemos, é de bom vitre, é bom, interessante ser feito, mas não podemos pegar os dinheiros da manutenção e desenvolvimento da educação para este fim, porque é voltado para a cultura. O que nós temos que ver em investimentos é do muro para dentro da escola. E há uma fiscalização forte nesse sentido? Sim, há uma fiscalização forte pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, nós temos em cada estado os tribunais de contas, que os tribunais de contas eles acabam perpassando, fiscalizando o cumprimento ou não desses investimentos. Nossa, esse assunto daria vários Uniaberta e garanto que você em casa também deve ter as suas perguntas e ter vontade, né, de saber mais. Mas você pode encaminhar essas perguntas para o nosso Facebook da UPF TV, né? Todo mundo hoje em dia, ou quase todo mundo tem Face, né? E aí você pode encaminhar algumas dúvidas lá no post do programa e a gente vai tentar responder e vamos voltar a fazer novos Uniaberta com essa dupla, falando dessa pesquisa, né, e desse assunto que afeta tanto o nosso cotidiano. Mas hoje, infelizmente, a Universidade Aberta está terminando. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e dizer que na semana que vem nós voltamos com mais um projeto ou uma pesquisa realizada aqui na UPF. Até lá!